Filipenses 4, versos 6 a 8. É exatamente nesse capítulo 4 de Filipenses que Paulo faz de forma insistente esta recomendação que é considerada central na carta aos Filipenses. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. No verso 6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Na outra versão diz: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pela convicção que o Teu Espírito coloca nos nossos corações, de que Tu nos falas de modo oportuno e profundo através da Tua palavra nesse momento. Pedimos-te, ó Deus, ministra a cada coração a necessidade mais interior de cada alma aqui, nesta hora, a partir da Tua palavra como espada do Espírito Santo. No bendito nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós continuamos considerando hoje aquilo que tem sido a nossa linha de reflexão durante os últimos domingos pela manhã. Isto é, o propósito de Deus no sentido de restaurar a nossa alegria como crentes em Jesus. A preocupação que nós temos é com crentes em Jesus que em um determinado momento das suas vidas, por causa dos problemas que enfrentem, por causa das aflições ou das tentações, por causa das dificuldades e obstáculos com os quais se deparem, em algum momento de suas vidas, esses cristãos se sentem infelizes, se sentem como pessoas derrotadas, fracassadas. E nós já vimos que numa análise das epístolas do Novo Testamento, a conclusão a que nós chegamos é que todas as epístolas, as cartas do Novo Testamento, foram escritas com o propósito de ensinarem aos crentes princípios que os ajudassem a superar as dificuldades que eles estavam enfrentando na sua vida cristã ou que estão enfrentando na vida cristã. Primariamente, aquelas igrejas, aqueles crentes que faziam parte das igrejas às quais estas cartas foram dirigidas no seu tempo histórico, mas também diretamente a nós que vivemos hoje, 20 séculos depois da igreja primitiva, e que nos nossos problemas e nas nossas dificuldades tantas vezes somos ameaçados por esse sentido de infelicidade interior, por esse sentido de fracasso interior, e precisamos ter restaurada a nossa alegria no Senhor Jesus Cristo. Aliás, a carta aos Filipenses é uma carta que fala da alegria. Por isso que esta recomendação do apóstolo Paulo, que eu acabava de destacar, é central na carta. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4, verso 4. Agora, se os irmãos acompanharem a epístola aos Filipenses, desde o seu início até o seu final, vão ver que por dezenas de vezes, Paulo está falando de alegria, de regozijo, de felicidade no Senhor. Ele está falando de alegria durante toda a carta. Agora, isso não nos traria muita admiração se Paulo estivesse assentado no seu gabinete, escrevendo essa carta, com todo conforto, com ar-condicionado lá no seu gabinete,
tudo às mil maravilhas, com saúde, em plena juventude, com uma perspectiva de vida diante de si, de muitos anos. Mas não era isso que estava acontecendo com Paulo nessa circunstância. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. Paulo estava com a idade avançada quando escreveu a carta aos Filipenses. Mais do que isso, ele estava convencido de que o tempo da sua partida estava próximo. Ele estava às margens da morte. Paulo estava doente nessa circunstância, sofria por causa das suas enfermidades. A despeito de todas essas circunstâncias adversas, o apóstolo Paulo fala de alegria na carta aos Filipenses, talvez mais do que em qualquer um dos seus outros escritos. Esse é um testemunho eloquente de que a nossa alegria em Cristo Jesus não depende das circunstâncias nas quais nós nos encontremos. É uma ilusão nós acharmos que quando tudo vai bem, então podemos sentir alegria no nosso coração. Não é assim. E é uma ilusão também acharmos que quando tudo vai mal ao nosso redor, precisamos nos sentir infelizes. Também não é assim. A carta aos Filipenses, quando nós examinamos o seu fundo histórico, quando nós examinamos as circunstâncias em que estava o apóstolo Paulo quando a escreveu, é uma prova, é uma evidência de que a alegria do coração do crente não depende do que esteja ao seu redor. Estamos terminando mais um ano. Os jornais de hoje estão divulgando uma pesquisa que foi feita no Brasil inteiro. Por esta pesquisa, a maioria esmagadora dos brasileiros considera que o ano de 1991 foi o pior ano da história desse país. Crise, recessão, desemprego, a saúde nesse país esboroada, o sistema de saúde falido, hospitais fechando, verdade? A crise dos aposentados em toda essa batalha para conseguir os seus 147%, não é verdade? 147? Decoramos. Essa crise toda, essa dificuldade, uma inflação tremenda, abuso, injustiça, as forças mais poderosas da sociedade esmagando aqueles que são menores, oprimidos, violência. E então os brasileiros estão dizendo, foi o pior ano da nossa história, 1991. Alguém diria, graças a Deus que esse ano está terminando. E graças a Deus que esse ano está terminando. Amém? Nós vamos começar um outro ano. Eu acho que quando nós passamos de um ano para o outro, isso traz até um efeito psicológico na gente, e nós parece que buscamos renovar as nossas forças. E eu não sei como você está se sentindo agora. Talvez você esteja se sentindo cansado, esgotado. E talvez você esteja chegando a 31 de dezembro se arrastando, não é, irmão? Se arrastando. Quase que eu não chego. Não sei quais foram os seus problemas esse ano. Eu não sei como você vai se lembrar de 1991. Talvez você vá se lembrar do ano de 1991 como o ano em que você perdeu tantas pessoas da sua família. Talvez você vá se lembrar do ano de 1991 como o ano em que você teve muitas dificuldades para pagar o colégio das crianças, para pagar as suas contas de luz, de água, para comprar comida, para botar dentro de casa e tantas outras dificuldades. Mas eu gostaria que nesse momento final do ano de 1991, o Senhor de fato estivesse restaurando a sua vida. E se você teve problemas no seu casamento, teve problemas no seu lar, teve problemas no seu trabalho, na sua vida profissional, teve problemas na sua saúde, se você teve dificuldades, que o Senhor possa restaurar você nesse final de ano. Um dos motivos por que muitos cristãos se sentem infelizes é porque a vida e o mundo estão fora do controle deles.
Já perceberam que esse é um dos motivos porque nós nos sentimos infelizes? A vida e o mundo estão fora do nosso controle. Algumas coisas dependem de nós, mas a maioria das coisas não dependem de nós. Não é verdade, irmãos? Nós ficamos pensando, o que podemos fazer para mudar a situação? O que podemos fazer para mudar as coisas? E então nos sentimos tensos, nos sentimos angustiados, nos sentimos deprimidos, ansiosos. A ansiedade é um dos males desse que nós estamos vivendo. A ansiedade é a preocupação com o dia de amanhã. O que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou sobreviver amanhã? O que vai ser dos meus filhos amanhã? E estas preocupações estão no coração e na mente da maioria de vocês hoje de manhã aqui. Às vezes até a nossa oração se torna uma espécie de tentativa de assumirmos o controle da situação, o controle das coisas. Os irmãos já observaram que às vezes nós oramos como se nós estivéssemos trabalhando com um controle remoto, como se nós pudéssemos controlar as coisas? Sim, de fato nós oramos porque nós sabemos que as coisas estão fora do nosso controle, mas nós não oramos, não podemos orar para controlar as coisas. Nós precisamos orar àquele que tem o poder de controlar todas as coisas nas mãos dele. Amém? É isso. Mas às vezes nós oramos com tanta ansiedade, como se nós estivéssemos com um controle remoto aqui. Se você já jogou videogame, então você sabe como é que é a vida. Às vezes você está tentando controlar alguma coisa aqui, e você não consegue que a coisa aconteça lá no vídeo, e você está tentando controlar, e lá o monstrinho está engolindo tudo, não é? E você não consegue. Se você andou de avião, é provável que você saiba como é que é a vida. Eu durante muitos anos andei de avião sem qualquer preocupação, mas depois que os filhos nasceram, depois que eu me casei e os filhos nasceram, cada vez que eu entrava num avião, eu pedia, Senhor, tem misericórdia, eu gostaria tanto de criar os meus filhos. E sabe o que eu fazia? Então, quando o avião começava a se movimentar e levantava assim, eu não sentava com toda a minha força para fazer menos peso. E a vontade que eu tinha às vezes era de viajar acocorado mesmo. Para não colocar todo o meu peso no avião. Eu dizia, ai. E então, uma vez atravessando o oceano, o avião começou a ter turbulência. Vácuo. Você já enfrentou vácuo numa viagem de avião? E então o avião fazia assim, juf, 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 juf. E dizem que cada oscilação daquelas deve dar uns 150, 200 metros, mais ou menos assim, ó. E cada vez que ele fazia assim, o meu estômago vinha aqui, ó, na garganta. E quando eu sentia que ele ia fazer assim, eu me segurava como se eu pudesse segurá-lo e ele não fosse fazer porque eu estava segurando. Ou então, eu sentia que não podia fazer isso, eu orava, Senhor, segura. E eu lembrava, não tem nada aí fora segurando a gente, só a mão do Senhor mesmo. Ai, se o Senhor se distrair. E nós muitas vezes estamos viajando na aeronave da vida desse jeito. Nós estamos querendo controlar todas as coisas. Nós estamos numa permanente ansiedade. E nós achamos que podemos controlar as coisas, mas quando nós percebemos que não conseguimos controlar as coisas, muitas vezes nós nos desesperamos. Então, um dos motivos porque muitos cristãos se sentem infelizes é porque a vida e o mundo estão fora do controle deles, e eles começam a desenvolver ansiedade. E parece que era isso mesmo que os crentes ali em Filipos estavam experimentando. Filipos era uma igreja querida do apóstolo Paulo, era uma igreja missionária, era uma igreja que tinha uma profunda sensibilidade pelas necessidades dos outros, era uma igreja que ajudava os pobres,
foi uma igreja que ajudou o apóstolo, mandou ofertas para o sustento deles, pelo menos 2 vezes, de forma muito significativa. Eu creio que certamente muitas outras vezes aquela igreja o fez. Mas aqueles crentes estavam enfrentando um problema, ansiedade. Eles chegaram à conclusão, eles perceberam que a vida e o mundo estavam fora do controle deles. E então eles começaram a ficar ansiosos. Ansiosos pelo dia de amanhã, ansiosos com o futuro dos seus filhos, ansiosos com o que seria da sua vida espiritual, ansiosos porque eles estavam preocupados, e se eu cair, e se eu não permanecer firme no Evangelho? E toda essa preocupação com o futuro, toda essa ansiedade, estava trazendo infelicidade para o coração deles. Então Paulo escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a recomendação da palavra de Deus. É o remédio para a ansiedade. Tiago tem uma recomendação semelhante. Ele diz: está alguém aflito? Qual é a recomendação? Qual é a receita? Ore. Ore. Está alguém aflito? Ore. 3 letrinhas. E Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. O que é que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, você enfrentou muitos problemas nesse ano. Você lutou, batalhou. Você está preocupado com seus filhos. Você está preocupado com alguém da família que está muito doente. Você está preocupado com uma dor que você está sentindo e você está achando que é alguma coisa mais grave. Você está preocupado com os resultados dos exames médicos que você deve pegar na semana que vem. Você está preocupado com o que vai ser dos seus filhos, se eles vão seguir a Jesus como você deseja e tem pedido. Você está preocupado então com o futuro dos seus filhos. Você está preocupado com o seu futuro espiritual. O que vai ser da sua vida espiritual, amanhã ou depois? Você se sente no limite da sua resistência. De alguma maneira nós poderíamos dizer que você hoje está padecendo do mal desse século, desse final de século especialmente. Se chama estresse, esgotamento. De alguma maneira você tem medo de não resistir, e você tem medo de perder o controle. Quantos de vocês já tiveram medo de que vão perder o controle? Alguém às vezes me diz: pastor, às vezes eu tenho a impressão que vou ficar louco, às vezes eu tenho a impressão que vou ficar louca, às vezes tenho a impressão que eu vou perder o controle. E isso, entre outras coisas, é a ansiedade. E Paulo está dando um remédio aqui para a ansiedade: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu queria que nós meditássemos um pouco no que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10 e versículo 13. 1 Coríntios 10, verso 13, diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados, o quê? Acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também um meio de saída, para que a possais suportar. Deus tem um compromisso com os seus servos, com os seus filhos, de não permitir que eles sejam tentados acima do que possam suportar. Você tem um limite de resistência, precisa reconhecer esse limite, mas precisa saber também que a graça de Deus é suficiente para cobrir a sua insuficiência. Há uma certeza que eu tenho no meu coração: que quando eu chegar ao limite absoluto da minha resistência, a graça de Deus vai suprir a minha insuficiência. Eu estarei nas mãos do Senhor e o Senhor vai me sustentar. Esta certeza que Paulo quer que esteja dentro dos corações
dos crentes em Jesus, para que eles não se sintam infelizes. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, verso 9, diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, o quê? Ceifaremos. A seu tempo ceifaremos. Então, Paulo está mostrando que às vezes nós nos cansamos até de fazer o bem. Alguns crentes que são crentes há muitos e muitos anos, 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, quem sabe aqui. E chega um momento nas suas vidas em que eles se sentem cansados, como o filho pródigo que não saiu de casa. Eu tenho te servido há tantos anos, e tu nunca me desse nem sequer um cabrito, para que eu fizesse uma comemoração com os meus amigos. Eu tenho te servido há tanto tempo, Senhor. Estou esperando aquela bênção há tantos anos. Senhor, eu me sinto cansado, eu me sinto esgotado, eu me sinto estressado. Mais um ano está se indo, e aquela bênção não chegou ainda. E muitas vezes nós nos sentimos assim, estressados, cansados de fazer o bem. A vida cristã se torna uma espécie de rotina. O trabalho cristão se torna alguma coisa enfadonha, cansativa, repetitiva. Vir à igreja todo domingo se torna uma coisa rotineira, cansativa. E você começa a se perguntar: por que tenho de ir à igreja hoje? Eu me sinto tão cansado. E a vontade é desmoronar, não é verdade? Lembre-se da graça de Deus. O Senhor Jesus diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E o propósito da graça é suprir toda a sua insuficiência. A graça atua quando você reconhece que não tem força nenhuma, que não tem suficiência nenhuma em si mesmo, e então depende inteiramente do Senhor. Em segundo lugar, aprenda a descansar em Deus. Descanse no Senhor. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em todos os vossos pedidos sejam conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Descanse na graça de Deus, descanse no poder de Deus, descanse na justiça de Deus, descanse na fidelidade de Deus. Esses atributos do caráter de Deus têm me ajudado a descansar no Senhor. Eu lembro da graça de Deus, então eu lembro que, ainda que num determinado momento eu me sinta totalmente esgotado, eu tenha chegado ao limite da minha resistência, a graça de Deus ainda estará me sustentando. A graça de Deus. Lembre do poder de Deus. Ainda que eu não tenha sob o meu controle a vida e o mundo, a mão de Deus está firme, segurando todas as coisas, e Ele não vai permitir que nenhum cabelo caia da nossa cabeça, a não ser que haja um propósito para o nosso bem. Eu lembro de um hino que nós cantávamos na nossa infância: Deus tem o mundo em suas mãos. Deus tem o mundo em suas mãos. Os nenenzinhos estão nas mãos de Deus. Todos estão nas mãos de Deus. Deus tem o mundo em suas mãos, cantava aquele hino. E quando eu lembro do poder de Deus, quando eu lembro que é Deus que sustenta todas as leis do universo, quando eu lembro que é Deus que sustenta toda a criação que Ele mesmo fez, então eu posso descansar no poder de Deus. Há um hino que nós cantamos, diz assim: descansando no poder de Deus. Mas eu lembro da justiça de Deus. Algumas vezes a minha mente tem feito algumas perguntas que eu não encontro resposta para elas, estão fora do meu controle. Então eu lembro que Deus é justo. Deus é justo, e nada vai acontecer fora dos parâmetros da justiça de Deus. E quando eu lembro da justiça de Deus, eu me tranquilizo na justiça dele, mesmo que eu não encontre explicação para algumas coisas que se constituem em perguntas, em questionamentos da minha mente, da minha cabeça, dos meus pensamentos. Algumas respostas para as suas inquirições interiores
você vai encontrar na justiça de Deus. Descanse na justiça de Deus. Deus é justo. Descanse na fidelidade de Deus. O que será da sua vida daqui a 1000 anos? Onde você estará? Se você arrependeu-se dos seus pecados e aceitou Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, a garantia da palavra de Deus é que você estará nos céus. Deus é eterno. E eu sei que, ainda que toda a eternidade passe, não vai passar porque a eternidade não passa, mas ainda que toda a eternidade passasse, Deus continuaria existindo depois dela, porque Deus é eterno. E eu sei de uma coisa: daqui a 1000 anos, daqui a 1 milhão de anos, daqui a 1 bilhão de anos, não importa, a minha vida ainda estará nas mãos fiéis e poderosas e amorosas do Deus eterno. Amém? A sua vida ainda estará nas mãos do Senhor. Então, por isso você não precisa ter ansiedade. Em João capítulo 17, versículo 23, há uma verdade linda que eu gostaria que você conferisse. João 17, versículo 23, diz assim: eu neles, é Jesus fazendo a oração sacerdotal em favor dos seus discípulos e de todos nós que cremos nele. Ele diz assim para o Pai: eu neles, ó Pai, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como, o quê? Me amaste a mim. Eu fico encantado com certas coisas que às vezes a gente arregala os olhos e vê na Bíblia. Saibam que tu amaste a eles como me amaste a mim. Sabe o que isso significa? É que Deus nos ama com a mesma intensidade de amor e com a mesma qualidade de amor com que Ele ama a Jesus. Essa é uma coisa gloriosa. Deus ama você com a mesma qualidade e intensidade de amor com que Ele ama o seu Filho Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos? Esse é um consolo para o nosso coração. Sabem, quantas vezes eu estava orando pelos meus filhos e pedindo a Deus para ter misericórdia deles, e às vezes eu estava preocupado: o que vai ser dos meus filhos daqui a 20 anos? Estava ansioso. Eu quero um futuro bom para eles, quero que sejam servos do Senhor Jesus Cristo, tenho feito tudo para testemunhar do Senhor diante deles nesse sentido, e às vezes estava preocupado com eles, e eu me sentia ansioso, angustiado. Eu queria que esses 20 anos passassem logo para eu ver as coisas, como se eu pudesse controlar as coisas, mas eu me sentia frustrado quando em um determinado momento eu percebia que essas coisas estavam totalmente fora do controle. Então eu dizia: Senhor, tu sabes que eu amo tanto os meus filhos, e tu sabes que eu quero bem para eles, eu quero o melhor para eles. Eu te peço, Senhor, faze que os meus filhos sejam os teus servos, crentes em Jesus. Senhor, o meu filho está sofrendo tanto, eu quero pedir ao Senhor, alivie esse sofrimento. E então um dia Deus me falou ao coração, aquilo me soou como uma doce repreensão do Senhor. Ele me disse assim: Mauro, você ama muito os seus filhos? Eu quero lembrar a você que eu amo os seus filhos muito mais do que você os ama. E aquilo me soou como se Deus estivesse me dizendo assim: Mauro, deixa de coisa. Você pensa que ama tanto os seus filhos? Eu os amo muito mais do que você os ama. Você está dizendo que está muito preocupado com eles? Deixa comigo, eu já estou preocupado com eles há muito mais tempo que você. Não é verdade que às vezes é essa preocupação com os nossos filhos, com as situações, as circunstâncias da vida,
que estão fora do nosso controle, que nos faz ficar ansiosos e nos faz nos sentirmos cristãos infelizes. Não é verdade isso, irmãos? Certamente que o é. Pois o Senhor está dizendo: você ama os seus filhos? Eu os amo muito mais do que você os ama. Deixe comigo. Faça a sua parte. O resto é comigo. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Eu lembro quando o apóstolo João reclinou a sua cabeça sobre o seio de Jesus. Era um momento de incerteza, era um momento difícil. O Senhor Jesus estava se despedindo dos seus discípulos. Isso está lá em João capítulo 13, a partir do versículo 31. O Senhor Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, e então ele disse: um de vocês vai me trair. E o João estava com a cabeça encostada no seio de Jesus, lembram-se? Então todos os outros discípulos começaram a fazer sinal para ele, dizendo assim: pergunta para ele quem é. E eles mesmos começaram a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Mas a pergunta de João foi diferente. Ele disse: quem é, Senhor? Ele não tinha dúvidas. Ele sabia que não era ele. Ele sabia que não era ele. E sabe por que a diferença dessa atitude de João? Porque ele estava com a cabeça recostada sobre o peito de Jesus. Sabe por que ele estava com a cabeça recostada sobre o peito de Jesus? Porque ele descansou no amor do Senhor, no cuidado do Senhor. A sua relação com o Senhor estava em dia. Meu irmão, minha irmã, o segredo é esse: um relacionamento em dia com o Senhor. E então o próprio Senhor vai dirimir todas as nossas dúvidas e todos os nossos questionamentos. Eu quero terminar lembrando: a vida envolve riscos. A vida é um empreendimento arriscado, mas a nossa segurança em Deus não envolve riscos. Sabem, algumas pessoas gostariam que a vida não tivesse nenhum risco, gostariam que a vida sempre fosse normal, tranquila, um mar calmo, um lago tranquilo, não há oscilação, não há ondas. Mas nós sabemos que a vida não é assim. A vida muitas vezes é injusta, a vida muitas vezes é iníqua conosco, o mundo muitas vezes é injusto conosco. A vida envolve riscos. E eu não sei o que será da minha vida daqui a alguns instantes, não sei. A vida inevitavelmente envolve riscos, mas não é por isso que eu preciso viver ansioso e me sentir infeliz, porque a minha segurança em Deus não envolve riscos. O filósofo Søren Kierkegaard compara alguns cristãos, dizendo que eles se parecem com os estudantes que desejam obter as respostas dos problemas de matemática que estão no fim do livro, antes de resolver os problemas. Alguns cristãos agem assim, como estudantes de matemática. Estão com um livro de exercícios, têm que resolver os problemas, mas eles não têm paciência para resolver os problemas. Eles querem logo olhar as respostas lá no final do livro. A vida não é assim. Nós temos de enfrentar os problemas, cada problema no seu dia, cada problema na sua circunstância. Nós sabemos que a resposta está nas mãos de Deus, e nós sabemos que no final, tudo vai dar bem, tudo vai dar certo. Nós não sabemos como vai terminar, mas nós sabemos que será o melhor, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E aí, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos firmes em Cristo Jesus.